Olá a todos e bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho, hoje sobre a região do Vinho Verde. Estou aqui com uma colega, amiga de longa data, a Dora Simões, que ainda não fez um ano que entrou para a Comissão Vitivinícola Regional da região do Vinho Verde. Mas antes de lá irmos, Dora, o que é que... Obrigado por teres aceito o meu convite, naturalmente, mas... O que é que uma mulher do Norte andou a fazer nas planícies alentejanas e agora voltou? Conta-me um bocadinho da tua raiz e das tuas aventuras e desventuras. Com certeza. Obrigada, Hélder, é bom estar novamente contigo. Já nos conhecemos há muito tempo, nós estamos tantas vezes juntos como é possível. E obrigada pelo convite. Pois, na verdade, o que acontece é que foi voltar a casa, não pela comissão, que já cá estava há uns anos antes de aceitar este desafio, mas eu acho que é uma altura quando temos que educar os nossos filhos, quando temos que dar continuidade à nossa... a uma geração que vem a seguir, gostamos também de lhes trazer um pouco das raízes que temos e de os aproximar, de os voltar a aproximar do sítio onde nascemos e da cidade que gostamos. Portanto, para mim foi voltar a casa, estar aqui a viver no Porto. Cresci cá, a minha família é do Porto, fui estudar. O que me levou para fora foi a faculdade, fui para a faculdade em Inglaterra. E portanto depois a partir daí não consegui voltar a viver no Porto. Quando voltei para Portugal, quase uma década depois, o meu trabalho foi sempre por outras paragens, na Vini Portugal, que na altura não era em Lisboa, era em Torres Vedras. Estava a iniciar o projeto da Vini Portugal, a fazer o Estudo Porter, no qual participei, como pivô. Tinha acabado de voltar da Alemanha, portanto, para recentrar um bocado as coisas, saí, fui estar para a Inglaterra, depois fui viver para a Alemanha, e na Alemanha comecei a trabalhar para a Ernst & Young, que é a maior produtora do mundo de vinho, da Califórnia, e com sede em Modesto, e estive na criação do departamento de marketing da Gallo na Europa Central. Países como a Alemanha, a Suíça, a Áustria, também os nórdicos. Quer dizer, a Europa Central fazia tudo menos Inglaterra, que tinha um departamento próprio. Depois de trabalho na Gallo, decidi voltar a Portugal, e estava-se na altura, estamos a falar de 2002, eu voltei no fim de 2002, comecei a trabalhar em 2003 na Vini Portugal. Estava a Vini Portugal, tinha a Vini Portugal 3 pessoas, e eu fui a terceira pessoa, na verdade. Quem estava na Vini Portugal era o Vasco Avilés, a Maria João Menezes, e isso era a Vini Portugal, e eu fui a terceira pessoa a entrar. Durante um ano e meio fez-se o Estudo Porter, que eu acho que foi um estudo interessante, porque tocou em muitas áreas, foi muito objetivo naquilo que era o setor do vinho, foi encomendado pela Vini Portugal, fui a fundo em muitas áreas da competitividade do setor, nomeadamente até na área de investigação e desenvolvimento, coisas que hoje estamos a ver. Estava-se na altura em 2003-2004, quando se fez o estudo, e hoje em dia muitas delas estão atuais e deviam ser revisitadas. E eu convido toda a gente que trabalha no setor, é um estudo estratégico muito interessante. E muitas coisas não foram feitas, muitas aconteceram, outras foram acontecendo, mas de facto ainda há muito a trabalhar, e o estudo está lá e continua a ser bastante atual. Ao fim desse ano e meio acabei por ficar na Vini Portugal como diretora-geral. O Vasco Avilés era o presidente da Vini Portugal, e a equipa começou a aumentar, e a Vini Portugal tornou-se no que é hoje um organismo de grande interesse para o setor e que faz um trabalho muito bom. E que, enfim, em 20 anos se tornou uma grande ajuda à exportação e à internacionalização à capacidade de venda na exportação das empresas. Fiquei na Vini Portugal durante os 6 anos e depois candidatei-me à direção da Comissão do Alentejo. Pela proximidade também, na altura vivia em Lisboa, pela proximidade, pelo interesse que tinha nos vinhos, e achei que era uma boa oportunidade. Acabei por ficar lá durante 2 mandatos que duraram no seu total 7 anos,
e depois saí para trabalhar. Entretanto, no Alentejo, casei-me com um angolano, transmontano, angolano, Luís Duarte, que é um senhor que já trabalha há muito tempo no Alentejo, desde que saiu da UTAD, e pronto. E de facto somos dois nortenhos, e apesar do negócio da família estar no Alentejo, e depois trabalhamos juntos na empresa também durante 7 anos, eu já, ainda a trabalhar na empresa, tive que voltar para o Porto por motivos familiares, e já cá estava. E então, quando o Manuel Pinheiro de facto anuncia que vai sair, e é um processo bastante longo, convidaram-me a concorrer e eu concorri, e de facto estou contentíssima, adoro estar aqui no Porto, e realmente a Comissão de Vinho Verde diz muito, já a conhecia muito bem, e trabalhei muito com o Manuel Pinheiro, sou amiga dele, gosto muito dele, e acho que fez um grande trabalho, e é uma comissão enorme, é um mundo maior, há poucas comissões que tenham toda esta estrutura que a Comissão de Vinho Verde tem, é uma alegria enorme para trabalhar. Eu tenho que acrescentar obrigatoriamente, nós em Portugal olhamos para o vinho verde, se calhar um bocado de lado, mas nós, assim como devemos muito ao Cristiano Ronaldo, devemos muito ao vinho do Porto, nós devemos muito também ao vinho verde, porque o vinho verde transporta Portugal para os cantos todos do mundo, da melhor maneira, porque sabe bem a toda a gente, porque senão não tinha o sucesso que tem, e portanto é preciso que as pessoas cá também deem o devido valor, que eu sinto hoje que cada vez mais dão esse valor, até porque a região evoluiu muito, a viticultura avançou muito, já não há só os vinhos de entrada, portanto há coisas muito especiais na região, e portanto isso é maravilhoso. Eu acho que o vinho verde é um embaixador, eu falo por mim, que vendo muito fora, é um grande embaixador de Portugal, e portanto abre-me muitas portas, e eu devo e tenho uma gratidão enorme pela região. Deixa-me voltar um bocadinho a ti, esta é rápida. Portanto, voltaste para a tua terra natal e, portanto, estás na tua região natal. O que é para ti o vinho verde? Sim, quer dizer, o vinho verde nunca foi estranho, embora eu não tenha família produtora aqui, quer dizer, há sempre uns que têm. Eu tenho família no vinho verde. A minha avó, embora viesse para o Porto cedo viver, é de Felgueiras, portanto, uma zona perto de Felgueiras, e portanto nós ainda temos relação, e tenho uma família enorme, tenho primos que vivem em variadíssimas regiões de vinho verde. Não são produtores de uva, mas são de outros produtos também, mas a região para mim, é uma região de coração. O vinho verde é uma região que me transporta muito para um imaginário que tem a ver também com a minha infância, com situações que tive, embora tenha crescido sempre na cidade, visitei sempre muito a região, pelo facto de também ter família e muitos primos também a viver fora do Porto. E depois é a beleza extrema e a diversidade que ela tem. É uma região que eu gosto, e quando estava fora do Porto, depois a partir dos 20 anos já estive sempre fora do Porto a viver em muitos sítios fora e dentro de Portugal, mas das memórias que eu tenho boas é, de facto, tenho que dizer que o vinho verde é interessante, sempre continuei a consumir, sempre, mas é muito também a gastronomia do Minho. Não é? Para mim não existe propriamente o vinho verde, existe o Minho, não é? E o Minho como região, se me perguntarem qual é, sem ofensa a ninguém, não é? É nenhuma região, se me perguntarem onde é que está a melhor comida de Portugal, eu possivelmente vou dizer que é no Minho, pela diversidade que ela tem. No Alentejo também, é verdade. Há 2 grandes escolas. Eu também tenho que dizer que é Minho, porque eu tenho família no Minho, meu pai é minhoto, e portanto, para mim também é no Minho que está a melhor gastronomia do nosso pequeno Portugal, não é? Que é tão... Vais desde a costa, onde tens os mariscos, todos, o peixe, tudo isso, e vais depois até às partes mais a comida mais forte, mas é muito diversa, é muito boa. Completa, muito completa. É como o vinho, É isso mesmo, é isso mesmo, vai a todos os extremos. Olha, um pouco de história, conta-nos um bocadinho
da região do vinho verde, como é que ela aparece. Há aqui sempre esta discussão que eu acho sempre muito curioso, que é uma região que tem nome de vinho. E não deve haver mais nenhuma no mundo que tenha nome de vinho. Conta-nos um bocadinho porque é que é verde. A verdade, não queremos as histórias. É verdade. Quer dizer, isto, a verdade, não é? E a história, elas intrincam-se muitas vezes. Não se sabe muito bem, cada um tem uma teoria, não é? Mas não podemos deixar os factos interferir com uma boa história. Às vezes a história ajuda um bocado a vender a região. Pronto, realmente o vinho já é muito antigo, não é? As primeiras referências ao vinho verde já datam de 50 anos antes de Cristo, 70 anos, não se sabe muito bem, já da altura dos romanos. Portanto, a história do vinho verde é antiga. Aliás, como é antiga na Península Ibérica também, não é um exclusivo. Mas o vinho, de facto, o vinho verde pensa-se que o vinho verde, porque é uma região demarcada, o Douro realmente é uma região demarcada antiga, e teve sempre uma pressão grande por estar ao lado de uma região demarcada, que era o Douro, que tinha uma vocação que lhe foi imputada, não é? De exportação, tudo isso. Portanto, houve sempre uma pressão para que o vinho verde não se organizasse em termos mundiais, mas quando se vê o passado, de facto, o vinho verde deve ter sido talvez dos primeiros vinhos também a serem exportados e a serem comercializados para a Inglaterra, para fora, não é? Depois, o vinho verde, de facto, mantém-se um bocado mais local, por pressão exatamente de ser aqui vizinho do Douro e de o Douro estar a ser mais, enfim, ser o vinho de exportação. Isto aconteceu não só com os vinhos do Verdes, mas outras regiões vitivinícolas que não se impuseram por diretiva de Martiguês de Pombal e depois tudo que se seguiu. Mas de facto o vinho verde hoje e este ano celebra até uma data interessante da delimitação, de demarcação, que são os 115 anos. Eu entrei, estava o vinho verde, a região demarcada a fazer 114, eu entrei há 6 meses na comissão e tenho a sorte de apanhar agora os 115 anos da demarcação, da delimitação da região. Portanto, é alguma antiguidade, não é? Não havia muitas regiões demarcadas já com esta idade e não há com certeza assim tantas também na Europa e no mundo. É um marco cultural, a região de Tela, não é? E depois, agora, com toda esta história, o que se vê é que ele passou por muitas fases, não é? O vinho verde passou pelas características da própria região, por vários tipos de plantação, não é? O que é muito característico aqui no vinho verde também é toda a paisagem que ainda mantém, e é bom que a mantenha, de ter a instalação da vinha e a condução da vinha ter sido feita de uma forma um bocado estranha para quem olha de fora, não é? Quem está habituado às paisagens mais modernas, de chegar ainda ao vinho verde e não só em regiões em áreas mais inóspitas, mas é flagrante, até mesmo quando existe vinha moderna, instalada moderna, continua a ver-se as latadas, enforcadas, basta sair um bocadinho das zonas mais urbanas e começa-se a ver esta instalação de vinha, que ao fim e ao cabo a vinha cresce como uma trepadeira, não é? E isso é muito característico. É o que ela é, a vinha? É verdade, e isso manteve-se até meados do século XX, essa instalação era muito característica. A partir daí, começa-se então a instalar a vinha de uma forma mais em cruzeta, de uma forma noutro tipo de condução que já não era aquela tradicional onde tinha culturas consociadas, não é? Ao fim e ao cabo, enfim, era a bordadura do campo e depois no campo estava, enfim, toda a espécie do milho, todas as culturas que pudessem ser interessantes para a família ou para quem tinha aquela terra. Portanto, há aqui uma componente muito grande na região de a vinha e as outras culturas serem, ao fim e ao cabo, a horta, não é? E a sobrevivência das pessoas que cá viviam.
E também pela área de terra que tinham disponíveis, que era um minifúndio, não é? Não era, a maior parte dela era minifúndio, a população é grande cá, e portanto a vinha foi sempre mantida nessa forma. A partir, agora, depois andando para a frente, a partir dos anos 80, começa-se efetivamente a profissionalizar mais. Já tinha havido um movimento anterior, enfim, da mudança da condução da vinha, na sua maioria, mas efetivamente a partir dos anos 80 começa-se a ver que a instalação da vinha se começa a profissionalizar, começa a haver também uma mudança nos anos 90 e vê-se nas estatísticas da região, verifica-se que o vinho era maioritariamente, as castas eram maioritariamente tintas, com vinhão e outras castas tintas, e há uma inversão daquilo que é a cor de vinho produzida maioritariamente na região. E é exatamente no início dos anos 90 que há uma inversão da cor tinta, que era o vinho tinto, verde tinto predominante na região, para castas brancas e a produção de vinho branco. E hoje é maioritário. Essa inversão terá sido porque se começou a exportar mais, porque ainda hoje o tinto, né, o vinhão, é um vinho que se bebe na região, pouco sai daí, não é? Essa inversão também do encipamento terá sido provocado, no fundo, pela grande exportação que o vinho verde ainda hoje tem. As coisas vêm um bocado juntas, nunca há só uma razão. Eu penso que sim, que tendências, as primeiras marcas começaram a ser exportadas, isto também vem também começam nos anos 70 também as exportações, 70, 80, as exportações a aumentar mais. O vinho verde é de facto uma das regiões que são em primeira linha exportadoras também de algumas marcas, até pela natureza das empresas que cá atuavam, empresas maiores, e que também levaram o vinho verde exatamente nessa tendência exportadora. Mas há também, é curioso, isto também é a fase na qual se começa a fazer algum trabalho ampelográfico, alguma seleção colonial, alguma, não é? É aqui, não é? Sim, a estudar mais as castas, a ver quais é que poderiam ser mais interessantes. É uma altura em que há uma viragem na plantação de determinadas castas e da plantação também de vinhas extremos, não é? Em que se começa exatamente a apostar no alvarinho, a apostar no loureiro, porque muitas vezes antes também havia vinhas com mistura de castas, não é? A própria vinha era um lote. E essas culturas extremas também permitem, que foram essencialmente no branco, permitiram que, com os estudos que havia, ver que havia potencial naquele tipo de vinho. Também um vinho que era fresco, que era um vinho de fácil consumo, eu acho que também levou à escolha pelo branco. Quer dizer, houve sempre castas brancas na região, mas maioritariamente eram tintas. Eu acho que há essa parte de um boom da investigação, no que diz respeito à viticultura, estava-se a estudar tudo, e isto também contribuiu bastante para que houvesse, havia a própria comissão, ainda tenho a estação vitivinícola na EVAG, Armando Galhano, havia outras em Portugal inteiro, então as plantações, e havia recomendações, não é? Havia as próprias estações vitivinícolas que recomendavam que se plantasse, e vem aí a grande plantação também do alvarinho, da torrejadura, da pedernã, que é o arinto, não é? Pronto, e loureiro, não posso esquecer do loureiro, ainda hoje o loureiro é a casta mais plantada na região. E esse boom da açaí, e é um contributo bom para o vinho verde, de facto, porque o vinhão e o vinho tinto tinha características que eram mais difíceis na exportação, de compreensão naquilo que eram as... Quem é que dá o nome à região? O tinto ou o branco? Qual deles é que é o mais verde? Quer dizer, eu tenho... Hoje em dia com a viticultura moderna, já não há, na verdade, né, uvas verdes na região, né? Até porque o enforcado é cada vez menos e, portanto, há sim
uvas que mantêm a característica com acidez altíssima e baixo grau alcoólico, graças a Deus, e é isso que no fundo transporta o vinho verde daqui para fora, mas este lado mais vegetal, mais verde, mais herbal, está longe, muito longe daquilo que era há 50 anos atrás. Não é? Sim, é verdade. Eu acho que, embora, e tu tens razão nisso, quer dizer, está longe, mas é necessário, quer dizer, é importante que isso aconteça, este movimento tem que acontecer, porque quando o vinho se torna um negócio, ninguém tem interesse em estar a produzir para si próprio. A pessoa pode ter muito bom gosto, produz vinhos ótimos, mas tem que ter o olho no mercado. Também é verdade que às vezes o mercado varia, não é? Ele é constituído por ondas que vão, agora há um interesse em vinhos que são um pouco mais delgados, elegantes, mas mais delgados. Anteriormente não era assim. Eu, quando entrei no mundo do vinho, os chardonnays que eu bebia na Galo não eram nada dos chardonnays que eu hoje bebo, e a região é a mesma, não é? Na altura vinha tudo de Russian River Valley e também de Central Valley, mas os vinhos tinham perfis diferentes e iam para estágio em madeira, e aquilo era interessante e era valorizado. Hoje o vinho verde está a viver uma época boa, não é? Uma onda boa para si, porque os vinhos que aqui se produzem são naturalmente aqueles que são interessantes. Eu estive ontem, visitei um produtor na zona de Barcelos e tive a sorte de provar um vinho, eu acho que aquilo era de mistura de castas, não soube explicar o que era, mas tinha 30 anos. Não há maneira de dizer que aquele vinho tinha 30 anos, nem pela cor, nem pelo... Estava ótimo o vinho, estava muito bom, era um vinho com assim, uma longevidade enorme e no máximo diríamos que pode ter uns 5, 6, 7 anos. E depois provei também outro de 20 anos desse produtor, já varietal, loureiro, a mesma coisa. Não estava tão interessante como o outro, estava interessante, mas o de 30 anos de facto era espantoso. Portanto, estes vinhos perduravam, mas há 20 anos, penso que estes vinhos não eram exatamente aquilo que as pessoas procuravam, não é? E hoje são. E também, devido ao facto de as ondas de interesse serem também não tão massivas como antes era mais em massa, não é? Hoje há um nicho das pessoas que gostam mais disto, o mercado também está mais estratificado em termos de consumo, e isso é bom, porque nós não conseguimos atuar numa onda geral, gigante, enorme, mundial, não é? Nós temos nichos de consumidores que gostam daquele estilo específico, ou que gostam de provar, e também, portanto, para eles é interessante. O vinho verde, de facto, pode-se dividir em duas, há uma diversidade enorme, não é? E há aquele que é mais jovem, mais leve, mais fresco, e esse tornou-se um vinho de produção grande na região. Mas estes vinhos que eu disse que provei ontem num produtor e que tu também fazes, e que farás o clássico e os outros também, não é? As coisas não estão na propriedade de uma empresa. As empresas realmente muitas vezes atuam com uma diversidade de vinhos, porque conseguem fazer e veem vantagem em atuar nesses dois âmbitos, muitas delas. E estilos de vinho diferentes convivem bem dentro da mesma empresa. A verdade é que após um desenvolvimento grande deste perfil jovem, leve e fresco, se vê hoje também a possibilidade de valorizar outro tipo de vinhos que são muito interessantes, que têm um valor maior, porque são feitos, enfim, com técnicas diferentes e que são feitos com mais estágio e, portanto, custam mais dinheiro ao produtor, porque os vai deixar estagiar durante mais algum tempo, portanto, vão estar na cave ou vão estar, enfim, no estágio que ele entender fazer esse vinho durante mais tempo, a seleção de uvas irá ser diferente e, portanto, eles também são mais caros, mas também são mais interessantes para um determinado tipo de público. Eu acho que há consumidores diferentes e o vinho verde, de facto, pode atuar nesses dois. E está realmente numa era de ouro, porque consegue viver nesses dois mundos, não é? No mundo de chegar a toda a gente com vinhos de volume, leves, frescos, com a agulha tão típica do vinho verde, e fazer vinhos que dão para guardar 30 anos, que no fundo vão até ao gosto do mais especialista em vinhos do mundo, e
o estilo que a região imprime em todos esses vinhos está na moda, hoje está na moda. E, portanto, acho que a região está a viver e vai viver agora nos próximos tempos uma época maravilhosa. O que me leva aqui à pergunta de o que é que a região tem que faz nascer vinhos destes, não é? Vinhos com esta acidez tão vincada e com esta, no fundo, leveza tão característica da região, que é que orograficamente, portanto, em termos de o que é para ti o mais marcante? A influência, o Minho, não é? Tem, a Norte tem o Minho e o vinho verde, não é? Esta região, o vinho verde / indicação geográfica Minho. Portanto, nós aqui temos duas regiões. O que as distingue, na verdade, geograficamente não é nenhuma, porque uma encaixa na outra, elas são exatamente iguais. O que distingue aqui os dois tipos de vinho são exatamente a escolha das castas e as pontuações, digamos assim, na Câmara de Provadores há diferenças, mas o processo de certificação e a região em si é a mesma. E é uma região interessante porque tem a norte o Rio Minho, Espanha, lá do outro lado, mas tem água a norte, tem o Rio Minho, na parte este, depois tem toda uma parte montanhosa, não é? Que ao fim e ao cabo que a separa também da região do Douro, com o Jerez, enfim, todo o Marão, todas aquelas cadeias montanhosas que estão um pouco mais a norte e parte do sul, não é? A sul, para além dessa parte montanhosa, tem também o Rio Douro, se bem que há uma partezinha do vinho verde que ainda vai abaixo do Rio Douro. E depois a este tem o Oceano Atlântico, portanto está cercado ou de montanhas ou de água por todo o lado. E o seu clima é marcadamente um clima mais atlântico, não é? Tem uma influência grande do Atlântico, mas toda aquela escadaria que vai desde a parte este até ao Atlântico, não é? Porque ela vai sempre descendo em termos de permite que com todas as, enfim, todas a topografia do terreno que possa ter diferentes microclimas, não é? E isso dá-se muito também com todos os afluentes dos rios principais. O rio, muitas das sub-regiões do vinho verde, a maior parte delas são, o que lhes dá nome são exatamente os rios também, não é? E, portanto, toda esta influência vai ter uma diversidade enorme de microclimas. O que permite que determinadas castas, e tu mencionaste isso bem, que foi a questão das castas que foram aparecendo, algumas têm mais, têm perfis diferentes em determinadas zonas das sub-regiões, não é? Tem mais preponderância e tem qualidades diferentes do que noutras. Portanto, eu acho que também permite toda a diversidade de castas que existem, na maioria que são autóctonos, que tenham também vinhos com perfis diferentes. Isso cria uma diversidade interessante. Embora haja um perfil base que é característico da região, identificável como vinho verde. Se eu pudesse resumir, quer dizer, é uma região, é um anfiteatro em que o palco é o Atlântico, não é? Toda aquela frescura do Atlântico entra por esse anfiteatro adentro e a agravar, ou seja, em cima disso ainda tem todos os rios que vêm dessas montanhas que atravessam a região e que a maior parte deles têm a sua foz também no Atlântico, e que obrigam a região a estar verdejante durante todo o ano e que depois imprime esta acidez e leveza aos vinhos, não é? Eu acho que... Realmente, a proximidade da água e da água fria que nós temos, não é? E de temperaturas relativamente... não há grandes amplitudes térmicas, portanto, mas não há temperaturas muito elevadas nem muito baixas, não é? Isso permite ali uma constância. Há, de facto, a pluviosidade é elevada na região,
Este ano passou não tanto, não é? Como em nenhuma, mas até foi bastante bom na região, foi muito interessante, mas permite que toda a região seja bastante verde é tal questão da história. É por isso que se chama vinho verde. É porque as uvas eram verdes? Acho que não, acho que as uvas são maduras e são uvas que estão maduras quando vão fazer vinho, não é? Mas de facto é esta coisa da história. Em qualquer saída que se dê para fora das cidades, nós vemos que a região de facto é verde e é exuberante, não é? E eu penso que é exatamente por isso. Não sei se a história se confirma efetivamente que esta é a razão, mas é uma boa história para que a região se chame região do vinho verde, não é? Dos vinhos verdes. Muito bem. Olha, quantos produtores tem a região? É uma região grande em termos de área, mas em termos de produtores também? Sim, a região tem vindo a diminuir um bocado o número dos seus viticultores. Portanto, tinha, não sei, talvez há uns 5, 6 anos, não sei exatamente precisar, porque olho para os números de hoje, mas ela tivesse 16 mil viticultores, ela hoje em dia, e registados aqui, tem cerca de 13 mil viticultores a produzir uva. É bastante, não é? É uma região que tem alguns, não tem muito grandes viticultores, terá alguns de grande dimensão, mas a maioria são viticultores com áreas relativamente pequenas, e depois terá à volta de 370 engarrafadores. Portanto, a maioria dos engarrafadores e os grandes engarrafadores recebem uva de muitos viticultores. Há algumas cooperativas que operam na região, há cooperativas um pouco maiores, estou a falar, por exemplo, de Monção, Melgaço, a cooperativa Monção, Felgueiras, portanto, há cooperativas um bocadinho maiores, e depois também há, curiosamente, cooperativas pequenas, de mais pequena dimensão, estou a pensar Amarante, Guimarães. Exatamente. Guimarães, exatamente, que tem uma dimensão pequena. Portanto, há uma diversidade muito grande aqui de produtores na região. Qual é o peso em termos de litros, não sei se consegues, de produção dos privados para as cooperativas? Anda perto dos 50-50 ou Não. tem mais expressão? Não, eu penso que as cooperativas têm um peso menor do que os privados. Os privados são, de facto, os que dominam mais, exatamente não pelo número das cooperativas existentes, mas pela produção que algumas cooperativas têm, que é reduzida, portanto não tem um peso de metade, digamos assim. Agora, nos viticultores, sim, porque muitos viticultores entregam às cooperativas de maior dimensão. Nós já falámos aqui das castas, já falámos de várias, e falámos das mais importantes. Naturalmente temos aqui talvez a casta rainha de Portugal, o Alvarinho, né? que vive e nasce e cresce na região, mas temos que falar também do Arinto, que tem uma importância enorme no vinho verde e por todo o país, porque realmente deve ser a casta que mais entra nos lotes dos vinhos brancos de Portugal, e ambas estão dentro da região. Depois a Loureiro, que é maravilhosa, das castas mais elegantes e aromáticas que temos Avesso, Azal. Do lado das tintas temos o Espadeiro, que teve agora um boom enorme pela questão dos rosés, que também foi uma novidade relativamente recente para a região. Temos o Vinhão, naturalmente, que nos delicia com um bocado de lampreia também, e umas papas de sarrabulho. Já está a abrir. E que outras castas vês a entrar na região, mesmo que sejam estrangeiras? O que é que vês? Há alguém a tentar ganhar terreno, sei lá, um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay, como já falámos, há alguém a tentar ganhar terreno, ou estamos muito nacionalistas e bem nas nossas uvas nesta região? Quer dizer, o vinho verde tem cerca de... O vinho verde, não é? O Minho, o regional Minho tem mais, mas o vinho verde tem cerca de 50 castas nas possibilidades de fazer vinho verde. Portanto, é uma lista relativamente extensa.
E tem também castas internacionais como Sauvignon Blanc, também existem, que se dá também bastante bem aqui na região. Vê-se ocasionalmente castas estrangeiras na região, muito ocasionalmente, mas curiosamente aqui o minhoto que produz vinho parece estar muito interessado nas castas autóctones, o que é interessante. E tem feito algumas experiências. Eu tenho visto, é curioso que aquela fase que nós falamos nos anos 80, de estar a fazer muita investigação na área da ampelografia, tudo isso, nós vemos as empresas, agora isto é como o branco e o tinto por ciclos, não é? Mas estamos outra vez na senda de descobrir aquilo que são as vantagens das castas autóctones, e eu vejo as empresas a investir mesmo algumas pequenas empresas a fazerem experiências exatamente com castas, mas a escolherem primordialmente aquelas que são autóctones para o fazer, a pedivar aqui, a fazer enxertos aqui, com pequenas zonas de experimentação para castas brancas, algumas, e algumas tintas também, como é o caso do alvarilhão, de castas que não conhecem tanto ou não tinham instalado, porque de facto começaram a especializar-se um pouco no loureiro, alvarinho, tudo isso, mas começam a fazer e é necessário, e eu acho que isso vem exatamente por causa das alterações climáticas, da necessidade de perceber quais são as castas que vão ser mais resistentes, mas continuam a ser boas na característica dos vinhos verdes que querem produzir. Portanto, vejo algumas entradas de algumas castas estrangeiras, no entanto não as vejo muitas vezes no campo, nem as vejo aumentar significativamente. Não é expressivo, não é? Não tem muita expressão, não. Uma pergunta, o rosé e este crescimento tão rápido do vinho verde rosé na região é moda ou está para ficar? Do que eu vejo o vinho verde, o que é que acontece? É que o vinho, é curioso que não havia duas cores, havia o branco e o tinto, e o rosé nem era com as castas, nem eram considerados rosé. Depois teve que se mudar aqui um bocadinho a regulamentação da região, isto não é do meu tempo, é do tempo do meu antecessor, para arranjar a cor de vinho rosé, porque ela nem estava contemplada na região, porque não se fazia de facto rosé na região. Dado de facto o grande interesse mundial nos rosés, teve que se introduzir essa cor na certificação. No entanto, o que acontece? A região começou a especializar bastante em vinhos brancos e a ter castas maioritariamente brancas. As castas tintas, para além do vinhão, não eram muito predominantes. E o que se está a ver é que há um interesse grande no mercado em rosés que têm determinado perfil, até um perfil de cor um bocado mais pálido, não é? Um bocadinho mais, que não são muito intensos, que a casta predominante, que é o vinhão, não permite fazer. Porque tem uma casta que é tintureira, que tem, como tu sabes, não é? Isto, falar mais para quem ouve do que para ti, sabes mais do que eu em tudo isto. Mas que os rosés têm uma cor muito intensa, feitos com vinhão, e portanto há interesse também em continuar a explorar outras castas que têm menos, falavas também dos padeiros, tudo isso, que castas têm menos cor e que permitam fazer uns rosés mais pálidos, mais salmão claro, como é hoje o que as pessoas querem beber. E, de repente, estamos com interesse novamente nos tintos, que deixamos desaparecer, quer dizer, isto é tudo, a economia é que move o negócio, não é? As pessoas não podem prever o que vai acontecer a seguir. E, de facto, vemos agora interesse em estudar, em verificar aquilo que é o potencial das castas tintas para a produção de rosé, e a Comissão tem também um papel importante e tem que se empenhar nisso, porque, de facto, é um negócio e nós não podemos estar especializados só numa cor de vinho, numa região, quando temos potencial para fazer outras, porque ficamos um bocadinho
inseguros face ao futuro quando se a situação muda e os brancos não têm a pujança que estão a ter hoje nos mercados internacionais. E isto também se dá com as caixas de tintas e vai haver interesse, está a haver já se está a verificar que há interesse, mas ainda não há a plantação na vinha. Demora pelo menos 3 anos até inverter a coisa. Até plantar, reenxertar, fazer tudo aquilo que é necessário para haver produção desta cor de vinho. E depois produzir e estagiar, portanto, são 4, 5 anos pelo menos, não é? Mas eu vejo os produtores já a trabalhar a vinha nesse sentido, isto terá já reflexos imediatos em alguns que já começaram um bocadinho antes, mas vai levar algum tempo até que se complete e que o equipamento seja mais para além do vinhão, com ênfase também nas caixas de tintas e a própria Comissão está também já com o campo ampelográfico que tem e a investir também, vai agora, o plano futuro agora deste novo mandato também de fazer um investimento bom naquilo que é o estudo de castas tintas e brancas também, porque elas como são autóctones, a região é pequena, ninguém fará o estudo dela a não sermos nós, portanto temos nós, Comissão, que o fazer e que o disseminar aos produtores de forma útil, eles poderem usar nos seus negócios, caso entendam alterar castas, saber mais sobre as castas que usam. Tens de cabeça números de vendas no mercado nacional, exportação ou percentualmente? O vinho verde em termos de produção, este ano, a produção de vinho verde foi excepcionalmente boa. Foi um ano em contraciclo com o resto de Portugal e até do mundo, porque teve, de facto, foi um ano excelente. Houve alguns casos de escaldão, foi um ano quente, com pouca chuva, que não se sentiu tanto, exatamente porque a região é farta em água e havia, enfim, reservas hídricas no subsolo, as vinhas sentiram um pouco o escaldão, em alguns casos, em especial a vinha nova, que tem menos folhagem à volta, que protege menos os cachos, mas nada de muito significativo e, de facto, houve aumento de produção na região de cerca de 10%, o que estamos perto dos 95 milhões de litros em comparação com outros anos onde tínhamos 85 milhões. O vinho verde é dos maiores exportadores de vinhos de Portugal em volume e a exportação de facto representa uma percentagem na ordem dos 40% de exportação, mas o mercado nacional continua a ter uma expressão muito grande, local, mas também nacional. Penso que há muito a fazer também na divulgação dos vinhos verdes, os clássicos, não é? O tradicional, mais leve e fresco, e também nos outros que têm um volume mais pequeno, também são mais caros, mas são vinhos que também interessa explorar no seu nicho próprio e principalmente na restauração, nas lojas da especialidade. Mas mesmo em Portugal, eu acho que há muito a fazer, eu acho que a compreensão do vinho verde, daquilo que é do tipo de vinho, ainda pode ser explorado. Quando nós estamos mais a sul, vejo que há pessoas que ainda não têm uma ideia pré-concebida daquilo que são os vinhos verdes e, portanto, acho que ainda temos muitas... Enfim, temos que ainda abrir a cabeça de muita gente aqui e explicar o vinho verde mesmo em Portugal. Fora também é interessante e é um vinho que vai ser, toda esta vaga de vinhos mais jovens, mais frescos, mais minerais, vão resultar bem. É um trabalho que a própria Comissão também faz, com as ações de promoção que faz e os produtores que vão muitíssimo à frente, em geografias muito distintas. E vemos que, por exemplo, nos mercados asiáticos, nomeadamente no Japão, agora vamos começar também com os produtores a fazer alguma promoção na Coreia do Sul. Vamos começar a também ajudar um pouco a divulgar as características do vinho, porque estão muito adaptados também a um determinado tipo de gastronomia que é delicada, não é? Que é interessante, nomeadamente no Japão, na Coreia, que tem... encaixam na perfeição com o estilo de cozinha asiática. Ia-te fazer aqui mais 2 últimas perguntas. Uma, algumas regiões de Portugal lutam aqui um bocado com os vinhos certificados e os vinhos não certificados.
não é o caso do vinho verde, não é? O vinho verde tinha, sei lá, 30 anos atrás, o vinho que se bebia nos restaurantes, que não era certificado, porque era produzido em casa, e portanto isso também já foi tempo, não é? Mas tens números de certificação em relação à produção, é quase tudo certificado, estamos a falar de 90% ou 95%, ou estamos a falar de 60% da certificação? Não, a certificação, isso é bem verdade, é curioso porque parte do tracking que nós fazemos aqui na Comissão é também se quem produz uva entrega a vinificadores, a quem transforma a uva, não é? Porque muitas das empresas que têm marcas comerciais não têm a vinha, não é? Tem vinha, mas não tem uva suficiente para os vinhos que necessitam que querem vender. E, portanto, um orientador interessante é se quem produz uva, quem é viticultor, estes 13 mil viticultores, se eles entregam a uva ou não a entregam. E, de facto, isso verifica-se através das declarações de colheita e produção, que toda a gente faz em Portugal, que é obrigatório, verifica-se se a uva é vendida ou não. E o movimento da venda da uva a vinificadores tem estado a aumentar sempre muito. Portanto, o que era hábito de fazer aquele vinho para consumo, ou até mesmo para venda no restaurante lá da terra e não sei o quê, está a desaparecer, quer dizer, existe em Portugal inteiro e em muitos sítios, mas está de facto a desaparecer e a uva está a ser entregue a quem a compra para a vinificar dentro de marcas específicas, o que mostra também que há uma profissionalização naquilo que é a produção de uva para vinhos comerciais, para uma venda comercial mais, enfim, sofisticada, não é? E isso é bom, porque a uva terá uma qualidade. É profissionalizar. E por isso, o interesse da certificação, quer dizer, as empresas que têm as marcas comerciais têm interesse na marca vinho verde. Ao fim e ao cabo, quem certifica, não é? É porque entende que a região, o nome da região, vinho verde, entra em linha de conta e ajuda a vender o produto, senão não o poria só a marca. E a região do vinho verde tem valor e por isso nós vemos que ela continua a ser, a maior parte dos vinhos produzidos cá são certificados. Mas estamos muito perto dos 95%. Isso é maravilhoso. Agora, e como mulher ao leme da região, para onde é que vês a região caminhar e que futuro queres imprimir ou que gostarias que a região tomasse? O que é que vês que vem aí? Pois a região é muito diversa, é uma região que teve nas últimas décadas uma forte componente da promoção e daí o valor da marca vinho verde, que já vinha do passado, mas foi, enfim, divulgado, tem uma presença, é uma marca, como tu tinhas quando iniciaste esta nossa conversa, mencionaste isso, não é? É uma marca e penso que a produção vai ter que ser em conjunto com os produtores, não é? Vai ter que ser feita. A comunicação da mesma é que tem que ser reorientada um pouco para estas categorias de produto que agora existem em maior volume, não é? Que hoje os vinhos de guarda, vinhos que continuam a ser vinhos verdes na mesma. E acho que nós temos de trabalhar um bocadinho na dissociação daquilo que é o vinho verde é só este estilo. E eu acho que é um bocado um trabalho de comunicação que nós temos que fazer como região, os produtores também a transportam, essa comunicação, que é o vinho verde é uma região. O facto de ter vinho escrito no nome da região às vezes também atrapalha, não é? Porque leva as pessoas a pensar, não queremos mudar, mas atrapalha, porque leva a pensar que aquilo é um estilo de vinho. E a verdade é que a região os tipos de vinhos são tão diversos como a região é diversa. Essa é uma parte importante. Temos que fazer continuidade na promoção. Temos também que trabalhar a parte com os viticultores, com os produtores, todas as questões que vão possibilitar estar dentro
da sustentabilidade, daquilo que são as metodologias que lhes podem obrigar a obter eficiências, tanto na vinha, como na adega, como nos seus negócios, enfim, toda a cadeia de valor do seu produto. Estamos a trabalhar no sentido de os ajudar a conseguirem fazer as suas certificações ou não, fazer o seu caminho, não é? No âmbito da sustentabilidade. Também na área do enoturismo temos um trabalho importante a fazer, porque para além do trabalho normal da venda de vinho, o enoturismo é também um negócio e é muito importante aqui na região, até para características das empresas pequenas estarem muito vocacionadas para o trabalho de hospitality, não é? É um trabalho também importante, com a rota dos vinhos. Essa área do turismo, da comunicação de turismo, da sustentabilidade, no sentido de melhorar o valor daquilo que está a ser vendido e da promoção, e algum trabalho na área de investigação e desenvolvimento, de castas, enfim, tudo o que nos ajudar tudo que ajudar o setor do vinho verde a ser mais competitivo, vamos ter que estudar e trabalhar e divulgar essa informação. Eu quero deixar aqui uma proposta e, no fundo, até dar aqui para ninguém. Se por acaso vos surgir a ideia de tirar a palavra vinho do nome da região, eu sou daqueles que vou suportar e ajudar, porque realmente eu acho que ela complica mais do que ajuda, porque o vinho verde fica um bocado no estilo daqueles vinhos que estamos mais habituados e que, no fundo, o que a nova região está a fazer é diferente. É um vinho da região dos verdes, é um vinho de uma região verdejante, fresca, leve, com acidez pronunciada e pHs baixos. E portanto, eu fui Marialva na altura em que o Ribatejo e a Extremadura mudaram de nome. Sim. E fui veemente contra, mas hoje vejo que foi a melhor coisa que aconteceu a ambas, cada uma no seu estilo, e por isso não teria medo nenhum de deixar cair a palavra vinho na região do vinho verde. Portanto, tem já o meu suporte se isso algum dia vier a acontecer. E claro, as tuas opiniões são sempre bem-vindas. Claro, é só mais um. Mas pronto, acho que concordo plenamente contigo. O grande caminho é agora este da sustentabilidade, em que o próprio IVV está, com a ajuda da Vini Portugal e com todas as CVR, está a ser criado um plano de sustentabilidade nacional que começou também contigo no Alentejo e que está a ser exportado daí. Eu acho que esse é o grande caminho e, claro, o Hospitality, porque temos uma região junto à cidade mais importante do norte, com aeroporto perto, o mar ali, portanto é tudo fácil e direto para fazer chegar mais pessoas aos produtores. Portanto, acho que são três caminhos maravilhosos que a região tem para caminhar. Obrigado, Dora. Obrigada. A conversa passou a voar. É bom sinal, quer dizer que foi boa. É bom sinal, quer dizer que foi boa. E vemo-nos em breve. A vocês que nos acompanharam, obrigado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aí o gosto, porque assim mantemos aqui as conversas e espalhamos mais e democratizamos o vinho, que é esse o objetivo deste canal. Obrigado a todos e até breve. Obrigado.